começo por me apresentar. Meu nome é Manuel António Campos, sou dermatologista no Grupo Trofa Saúde, em vários hospitais. O tema do webinar de hoje é cancro de pele. Queria também agradecer a presença de todos. Sei que foi um webinar muito concorrido e ficamos satisfeitos com isso, sobre um tema tão importante e tão na hora certa, ou seja, numa altura em que realmente a época balnear está a aproximar-se. É importante, quando fala de cancro de pele, tentar perceber um bocadinho a sua importância. E quando se fala de importância, temos de perceber quais são os cancros de pele que existem. E, na verdade, os cancros de pele podem ser não melanoma. No fundo, correspondem a estes três primeiros. Ok? 1, 2, 3. Correspondem, como já iremos ver, aos cancros cutâneos não melanomas. E, por fim, o tal melanoma. Começando pelos cancros cutâneos não melanomas, não sei se a maioria das pessoas tem e não tem essa noção, o cancro de pele é mais comum que todos os outros cancros juntos. Ou seja, no fundo, o cancro de pele sozinho é mais comum que o cancro da mama, do pulmão, da próstata, do cólon juntos. Muitas vezes não falamos desta incidência tão grande, ou seja, o facto de aparecer tão frequentemente, uma vez que, felizmente, muitas vezes este cancro não mata. Contudo, numa pequena percentagem dos casos, pode matar e pode tirar muita qualidade de vida e por isso é que é importante a prevenção e como iremos ver ao longo da palestra de hoje. Falando de alguns dados, o meu objetivo ao longo desta palestra não é assustar ninguém, é só mais informar realmente da sua prevalência e da necessidade de tentarmos prevenir o cancro. Mas, na verdade, nos Estados Unidos existe 1 milhão de novos casos por ano. O cancro de pele mais comum chama-se o carcinoma basocelular. E tal como disse, felizmente tem uma baixa mortalidade. É muito mais frequente, isto aplica-se a todos os cancros de pele, em pacientes de pele clara. Relativamente aos fatores de risco, ou seja, aqueles fatores que realmente fazem com que nós desenvolvemos um cancro de pele, a principal, de longe, é a radiação ultravioleta. Ou seja, quando se fala de radiações ultravioletas, até porque esta palestra é para a população geral, ou seja, claro que há alguns médicos, farmacêuticos, profissionais de saúde que estão a assistir, mas temos um bocado de compor isto, ou seja, radiações ultravioletas são, no fundo, o Sol. O Sol, quando é exposto de forma incorreta, como iremos ver. Mas também existem outros fatores que também podem fazer com que este desenvolva, por exemplo, radioterapia, a exposição a alguns vírus, também o tabaco, não sei se têm a noção, mas alguém que fuma tem um risco 2 vezes superior de desenvolver cancro de pele. Parece que cancro de pulmão temos a certeza, mas cancro de pele também aumenta 2 vezes. Também há algumas alterações genéticas e também os pacientes imunossuprimidos, ou seja, que tomam medicação imunossupressora. Vou começar pelo primeiro, okay, que é o carcinoma basocelular. Okay? Apresento aqui algumas imagens. Algumas imagens ao longo da apresentação vão assustar um pouco. Eu, quando forem muito assustadoras, eu aviso só para desligarem um bocadinho a tela durante algum tempo, quem não quiser ver. E, na verdade, o carcinoma basocelular pode ser de 4 tipos, okay? Como iremos ver. O carcinoma basocelular nodular, temos aqui um deles. E antes desta palestra, fizemos uma cirurgia a uma senhora que tinha um praticamente idêntico. Pode ser um carcinoma basocelular superficial, um carcinoma basocelular pigmentado e um carcinoma basocelular morfeico ou morfeiforme, que já iremos falar sobre eles. Okay? Relativamente ao carcinoma basocelular nodular, ter uma ideia que realmente é o mais frequente. Quando nós olhamos para um carcinoma basocelular, o que é que nos leva a suspeitar que podemos estar perante ele? Há uma frase que eu digo sempre aos meus pacientes, que é quando tiverem uma ferida que não cicatriza ao final do mês, cuidado. Ou seja, realmente podemos estar presente alguma lesão que pode corresponder a um cancro de pele. E na maioria dos casos, estamos perante esta situação. Olhando para ele apresenta muitas vezes estas características. Aparece uma lesão que tem aquilo que nós chamamos de um bordo perolado, ou seja, um bordo saliente, muitas vezes ulcerado, ou seja, que no centro tem uma crosta que sangra, que não cicatriza, que muitas vezes uma pessoa pensa que até traumatiza, mas não tem a ver com isso, tem mesmo a ver com qualquer traumatismo faz com que a lesão, que é muito sensível, comece a sangrar. E esta normalmente surge em pacientes de idade mais avançada e surge principalmente em sítios em que estamos mais expostos ao principal fator de risco, ou seja, às radiações, ou seja, ultravioletas, ou seja, ao sol. Ou seja, principalmente na cabeça, okay? No pescoço, também nas mãos, okay? E por vezes também nas costas, que é um sítio em que frequentemente temos escaldões. Tenho aqui alguns exemplos de carcinomas basocelulares. É importante que nós olharmos para eles até para conseguirmos
conhecê-los. Vejam como nesta imagem conseguimos ver esta parte ulcerada centralmente. E aí vemos este bordo que realmente nos livros de dermatologia nós descrevemos como sendo um colar de pérolas, em que parece realmente ter aqui um bordo figurado, muito elevado, e pode-se localizar, por exemplo, aqui, vejam, na pálpebra superior direita. Mas é importante também distingui-lo de outras situações perfeitamente benignas e que facilmente se confundem com carcinomas vasocelulares, como é o caso de um sinal, do neve intradérmico, é assim que nós chamamos, perfeitamente vulgar e que facilmente poderíamos até confundir com as lesões anteriores, mas que nós, pronto, com um olhar um pouco mais treinado e também com recurso à dermatoscopia. O que é um dermatoscópio? É um aparelho, ou seja, há alguns manuais, outros não, em que nós conseguimos realmente, através deste, observar o sinal e conseguir ver outras características que nos permitem distinguir o carcinoma vasocelular desta lesão totalmente benigna, ou então desta, que é uma hiperplasia sebácea, que são pequenas lesões que aparecem na testa de pacientes que realmente têm a pele mais gordurosa, mais seborreica, ou então outros sinais, perfeitamente, neves compostos, perfeitamente comuns. Outro subtipo de carcinoma vasocelular, ou seja, dentro deste tipo de cancro mais comum, é o carcinoma vasocelular superficial. Este aparece já em mais jovens e principalmente mais no tronco, nomeadamente nas costas, e tal como disse, muitas vezes associado aos caldões. Ou seja, para este tipo de cancro, para o carcinoma vasocelular, os caldões são o pior risco. Mas não são os caldões do verão passado. Uma pessoa de 50, 60 anos, não é o verão, o escaldão do verão passado que vai desenvolver ou fazer com que estas lesões se desenvolvam. Porque isto demora, um escaldão demora 20, 30 anos a que se desenvolva. São aqueles escaldões que nós tivemos, por exemplo, quando éramos adolescentes, no início da idade adulta, e que só começam a aparecer mais tarde, aos 45, 50, 55 e 60 anos. Ou seja, a nossa pele acaba por ter memória e lembrar-se dessas asneiras que nós fizemos no passado. Tenho aqui alguns exemplos de carcinoma vasocelular superficial. Muitas vezes são difíceis de distinguir até de outras lesões, até parecem quase um eczema ou uma lesão muito mais frequente, mas há algumas características que também o olho nu, nós dermatologistas conseguimos observar, nomeadamente, novamente, o bordo parece um pouco mais desenhado, um pouco mais elevado. Também o facto da lesão não cicatrizar, também o facto da lesão não responder, nomeadamente, a pomadas, a cremes, a várias cremes e várias pomadas que aplicamos. E perante uma suspeita desta lesão, o que nós habitualmente fazemos é uma biópsia para ter a certeza que estamos perante um cancro de pele. Mas, novamente, tal como disse, estas lesões são difíceis, por vezes, de distinguir de outras lesões muito comuns. Ou seja, se olharmos para as imagens anteriores e olharmos para estas, um olho menos treinado, ok, poderá até dizer que são bastante semelhantes, mas são muito diferentes. Por exemplo, nesta primeira lesão, vemos a presença de umas escamas, ok, que esta descamação esbranquiçada. Vemos também que a lesão é muito bem delimitada e corresponde a uma placa de psoríase. Neste caso, já tem quase umas pustulazinhas dentro e a paciente diz que dá muita comichão e corresponde a um eczema. Neste caso, realmente exuda, liberta um líquido e que sabemos que estamos perante uma infecção bacteriana. Também, nesta última imagem, também é o caso. E que facilmente pela história, pelo facto de estar quente, pelo facto de doer, pelo facto de realmente ter um crescimento muito rápido, isto faz-nos pensar em outras situações que não o carcinoma vasocelular, que, tal como vos disse, tem um crescimento lento, ou seja, demora anos a desenvolver-se, e mesmo depois de desenvolver, ele vai crescendo devagarinho. Há outro subtipo, que é o carcinoma vasocelular pigmentado. Neste caso, ele é pigmentado porque tem muita cor. E é importante nós distinguirmos estas lesões. Porquê? Porque, na verdade, estava aqui a ver uma questão. As questões que vocês coloquem, nós vamos responder no fim. Relativamente aqui a um palestrante, estava a colocar se nós conseguimos ouvir. Não, eu não consigo ouvir os palestrantes, só consigo ver realmente a escrita. Mas estando a apresentar, é difícil para mim conseguir, porque está numa janela à parte. Todas as questões podem ir colocando e depois no fim voltamos a rever todos, ok? Obrigado. Relativamente a este carcinoma vasocelular pigmentado, ele é muito escuro e muitas vezes é difícil de distinguir de outro cancro de pele que nos assusta muito mais, que é o melanoma. Ou seja, olhando para estas imagens, nós até poderíamos estar a pensar que estamos perante um melanoma. Este sim, um cancro de pele muito mais agressivo. Mas, novamente, há umas características, muitas vezes o bordo, vejam aqui nesta imagem, um bordo perolado que realmente sugere-nos um diagnóstico de carcinoma vasocelular pigmentado e, na dúvida, o que nós fazemos é uma biópsia,
fazendo a biópsia, temos a certeza que estamos perante um carcinoma vasocelular ou então outra lesão benigna ou outra lesão que não tenha um prognóstico tão mau. É verdade que essas outras lesões que se assemelham ao carcinoma vasocelular pigmentado podem ser como esta, uma queratose subarreica, que são verrugas, são muito comuns a partir de uma certa idade, que se envolvem no dorso e que não têm absolutamente risco nenhum, são lesões completamente benignas, mas também é importante distingui-las, por exemplo, desta imagem do lado direito, em que correspondem a um melanoma nodular e este sim, com mau prognóstico, deve ser rapidamente tratado. O terceiro subtipo de carcinoma vasocelular é este carcinoma vasocelular morfeico ou morfeiforme. Ainda hoje, durante a tarde de consultas, vi um paciente, que já agendei até biópsia para daqui a 15 dias, com uma lesão destas, e estas lesões sim, são muito desafiantes porque parecem quase uma cicatriz. Se olhando para ela, não parece as lesões anteriores, não parece um carcinoma vasocelular, parece uma cicatriz, uma pele assim, uma pele que parece quase queimada. Às vezes pode sangrar, mas não conseguimos bem perceber onde é que começa e acaba a lesão. E quando vemos estas lesões, por exemplo, em indivíduos de mais idade, idosos, que tenham realmente uma profissão muito exposta ao sol, ou seja, a agricultura, na pesca, ou então que por lazer se exponham em excesso ao sol, perante a suspeita fazemos uma biópsia e confirmamos a presença destas lesões. Claro que estas lesões também se podem confundir e como diagnóstico diferencial é aquilo que também temos de ponderar. Podem ser situações muito mais comuns, como é o caso aqui de algumas queimaduras e que são perfeitamente benignas. Ou seja, na pior das hipóteses, se nós nos enganarmos no diagnóstico, fazemos a biópsia, o resultado dá cicatriz e não fazemos absolutamente mais nada. Perante o diagnóstico de carcinoma vasocelular morfeiforme, aí sim já implica a remoção. Relativamente ao tratamento de todos os subtipos de carcinomas vasocelares, o tratamento é sempre remover, ok? Não é preciso remover com grandes margens, diferente, por exemplo, de outros cancros de pele que iremos falar. O que é que isso significa margens? É o que se tira à volta, ou seja, basta só tirar, desde que ele saia todo, está resolvido. Se forem lesões pequenas, com uma cirurgia clássica, resolve-se muito facilmente. Quando são lesões maiores, já requerem cirurgias um pouco mais complexas, mas que no serviço de dermatologia, do Grupo Trofa Saúde em que nós realmente trabalhamos, temos capacidade para fazer. Temos aqui alguns exemplos, peço desculpa, algumas imagens um pouco mais agressivas, mas aqui um carcinoma vasocelular de uma paciente minha. Vejam aqui novamente este bordo, okay, muito saliente e que é característico, uma ferida que não cicatrizava. Infelizmente esta senhora andou durante 3 anos sem tratar, sem fazer uma biópsia, e quando fizemos a cirurgia realmente foi preciso fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, em que se fez um enxerto, ou seja, tirou-se pele de outro sítio, neste caso da coxa, e colocou-se e ficou resolvido, e a senhora está muito bem. Em alguns casos de carcinomas vasocelares, quando muito iniciais e quando o subtipo superficial, aqueles que eu falei, também há outros tratamentos, nomeadamente com um creme. Este imiquimod é um creme, em que se aplica 5 vezes por semana durante 1 mês e meio. Este é um caso, vejam aqui, e que após o tratamento de 1 mês e meio com creme, tivemos uma resolução completa. Mas isto só pode ser feito em casos específicos de carcinoma vasocelular, por isso é sempre preciso fazer uma biópsia antes para confirmar e depois fazer o tratamento. Muitas vezes, no fim do tratamento, também temos de repetir a biópsia para verificar que realmente a lesão ficou tratada. Também temos outras formas de tratamento, nomeadamente esta terapêutica fotodinâmica. Terapia fotodinâmica, no fundo, é colocar um creme, deixa-se estar o creme durante algum tempo e depois, com uma luz em cima, destrói-se, no fundo, de uma forma quase indolor, este carcinoma. E vemos aqui um caso com uma resposta terapêutica muito satisfatória. O paciente encontra-se muito bem e sem lesão. Também é importante que estes pacientes, mesmo depois de tratados, quer com cirurgia, quer com cremes, quer com esta terapêutica fotodinâmica, mantenham um acompanhamento na consulta de dermatologia anual por pelo menos 5 anos. Tem sido o protocolo que nós fazemos no serviço de dermatologia. Outro cancro de pele, e este é muito importante para mim, até porque o meu doutoramento foi feito sobre este modelo de cancro, é o carcinoma espinocelular. E o carcinoma espinocelular é um cancro de pele muito diferente de todos os outros, porque aparece, antes dele desenvolver o cancro, aparece uma lesão precursora. O que é uma lesão precursora? Antes de aparecer o cancro, há uma pequena lesão que nos assinala e que nos
possibilita intervir antes que aconteça o cancro. E esta lesão chama-se uma queratose actínica. O que é uma queratose actínica? Por exemplo, são aqueles, os nossos avós, os nossos pais, têm umas casquinhas na cabeça, no couro cabeludo, quando são carecas, no dorso das mãos, em que realmente elas não cicatrizam, ou seja, coçam, elas caem, voltam a formar-se, e essas cicatrizes que vão caindo, okay, essas casquinhas e que voltam-se formando, são queratoses actínicas. Se essas lesões forem tratadas nesse ponto, conseguimos resolver. O tratamento pode ser muito simples, pode ser, por exemplo, eu estou aqui no consultório com crioterapia, temos aqui uma garrafa de crioterapia, em que com azoto líquido conseguimos facilmente tratar, ou então até mesmo com alguns cremes, como o que eu falei anteriormente, e que impede com que este progrida para carcinoma. O carcinoma pode ser inicial, que é uma doença de Bowen, pode ser invasor, e este cancro é importante porque pode adquirir a capacidade de ir para outros sítios, ou seja, criar metástase, que é quando o cancro sai do sítio, vai para os gânglios e vai para outros locais. Quando tratado, okay, quando se tira e ele está só no local, o prognóstico, ou seja, a sobrevida é excelente. Quando ele adquire a capacidade de ir para outros sítios, ou seja, de metastizar, aí o prognóstico é muito reservado. Daí a importância de tratar sempre estas lesões o quanto antes. O quanto antes seria no ponto da queratose actínica, ou seja, daquela casquinha e que permite com que realmente consigamos tratar. Estes são alguns exemplos de queratose actínica, ou seja, casquinhas no dorso das mãos, okay? Aqui no corpo, na testa, e aí que são aquelas cascas que uma pessoa coça e elas voltam sempre a cicatrizar. Estas são facilmente tratáveis em consulta de dermatologia, não precisamos de cirurgia. Se não forem tratadas, podem evoluir numa fase inicial para este carcinoma espinocelular in situ. In situ é muito no início, só atinge a parte mais superficial da pele. Estes habitualmente apresentam-se com uma lesão como está aqui no indicador. E há bocadinho a minha última paciente tiramos uma lesão destas, em que realmente, se não for removida nesta altura, pode progredir para fases mais avançadas. E se não forem tratadas, podem progredir realmente para aquilo que nós não queremos. Okay? Quem for assim um pouco mais sensível e não gostar de ver assim imagens muito chocantes, aconselho só desligarem ou não olharem para o visor só 30 segundos, ok? Porque se não forem tratadas, podem evoluir para estas lesões, podem surgir no lábio, podem surgir na zona da face e podem surgir quase em todo o corpo e que realmente têm um prognóstico pior. Temos aqui alguns casos, são doentes meus, em que nós tratamos. Nestes casos, aqui de um carcinoma espinocelular do lábio, fizemos cirurgia, uma cirurgia que nós fazemos cá, foi feita aqui no Grupo Trófico, realmente com resultados cosméticos excelentes. Esta imagem é depois de 6 meses, a senhora estava muito bem. E também coisas muito mais agressivas do lábio inferior, que já requerem reconstruções muito mais complexas, mas que no fundo conseguimos também resultados excelentes, como este senhor, após 6 meses, com perfeita mobilidade do lábio e quase imperceptível a cirurgia. Podem voltar a ligar as câmaras, quem nos abandonou agora. Dentro desses carcinomas espinocelulares, depois eles podem ser considerados de baixo ou de alto risco. Se forem de baixo risco, o facto de ser de baixo risco tem um bocadinho a ver com a localização e também tem a ver com as características do tumor, ou seja, quando se tira. Depois o dermatologista define se é de baixo ou de alto risco. Se for de baixo risco, o tratamento, na maioria das situações, consiste em tirar. Mas neste caso não basta tirar só o livre, temos de fazer margens, ou seja, é preciso ter pelo menos umas margens de 5 milímetros. Okay? Em alguns casos em que não é possível obter estas margens, podemos ter de fazer radioterapia. Quando é de alto risco, as margens são um pouco maiores, 6 milímetros. O que é isto de margens? É nós tiramos e vemos quanto é que tem no tumor livre. Por isso é que às vezes nós dizemos, muitas vezes eu tenho de falar com o meu paciente, que realmente saiu todo, mas vamos ter de intervencionar de novo, fazer uma nova cirurgia, para conseguirmos limpar mais à volta. E este limpar mais à volta é garantir que ele não volte e que não volte a ter complicações. Nestas situações, quando não conseguimos fazer ou atuamos muito tardiamente, poderá ser necessário radioterapia e às vezes até quimioterapia. Mas são situações mais avançadas. Muito importante, ok? Quando eu disse que no carcinoma vasocelular nós mantínhamos o paciente em vigilância uma vez por ano durante 5 anos, o carcinoma espinocelular já é um pouco diferente, porque ele tem aquele risco de ir para outros sítios, por isso a vigilância é mais apertada. Habitualmente no início é feito 6 em 6 meses e depois, consoante
a nossa observação, o aparecimento de outras lesões, a presença ou não de queratoses actínicas, decidimos se depois, a partir de certo ponto, podemos espaçar mais o tratamento e passar com que seja de ano a ano. Habitualmente eu mantenho em consulta estes pacientes para o resto da vida, okay? Porque eles vão tendo novas lesões e é importante tratá-las sempre naquela fase inicial, de forma a progredir algo pior. Deixem-me só olhar para a caixa de bate-papo para ver se alguém me perguntou alguma coisa crucial. Acho que toda a gente me está a ouvir, exatamente, eu sei que para já não. As perguntas depois fazemos no fim. O último cancro de pele, que é o melanoma, que é aquele que nos assusta mais. Eu estava por apresentar alguns dados estatísticos, não é para assustar ninguém, aliás, esta apresentação, as apresentações de cancro de pele são sempre um pouco inglórias, porque assustam muito as pessoas. E o meu objetivo durante esta apresentação não é assustar, é sensibilizar, perceber que realmente existe cancro de pele, o cancro de pele é muito comum, mas eu quero que fiquem com a ideia que na grande maioria dos casos ele é tratável e com uma excelente taxa de cura, desde que tratado precocemente. Isso é que eu gostava de sublinhar. Realmente o melanoma é aquele tumor que mais tem crescido, ou seja, que mais frequentemente atinge os pacientes nos últimos anos. Só para terem uma ideia, 1 em cada 50 pessoas vão ter um melanoma durante a sua vida. E aquilo que nos angustia muito, nós, enquanto dermatologistas, é que muitas vezes estes tumores que são agressivos, que matam, atingem realmente pessoas muito jovens. Ou seja, a maior incidência, ou seja, ela é mais comum entre os 25 e os 29 anos. Diferente dos outros que eu falei anteriormente, que era mais em pessoas de mais idade. Só atinge, basicamente, a raça caucasiana, ou seja, brancos, praticamente. Ou seja, atingimos a grande maioria da população portuguesa. Tem crescido muito, algumas percentagens dizem que tem havido um crescimento de 600% da incidência. Podem perguntar porquê. Por causa dos hábitos. Houve aí uma altura em que realmente as pessoas mais idosas não havia uma consciencialização para o uso protetor, para evitar os caldões. E também pessoas mais novas, houve práticas incorretas de uso de solários que estão associados ao aumento do risco de cancro de pele e devem ser de todo evitados. Essas más práticas, esta exposição, o não uso de protetor solar, o uso de outros métodos para se bronzearem mais, fazem com que isto realmente, este cancro seja cada vez mais frequente e que neste momento uma pessoa por hora morra de melanoma, que realmente são estatísticas assustadoras. Felizmente, este é o cancro de pele mais raro, só acontece em 1% dos cancros de pele, mas quando diagnosticados numa fase tardia, não respondem ao tratamento. Quanto aos subtipos, eu não vou entrar muito aqui o que é os subtipos, mas podem ser de extensão superficial, pode ser nodular, pode ser um lentigo maligno melanoma, ou pode ser um melanoma acrolentiginoso. Okay? Não quero entrar em pormenores, mas mostrar um bocadinho o aspecto, até para que a população e nós próprios, nós devemos fazer o autoexame, ou seja, olhar também para os nossos sinais e tentar ver se algum destes tem uma característica menos má, ou seja, dentro dos melanomas, o mais frequente, infelizmente, é o crescimento superficial, também é aquele que tem o melhor prognóstico, e são quando nós temos uma lesão com este sinal, ou seja, mais não é do que um sinal, ou seja, um vulgar sinal, um nevo melanocítico, com mais características, ou seja, que tenha 2, 3 cores, que tenha bordos irregulares, que cresça rapidamente. Isto sim é um sinal que nos pode assustar e perante esta lesão estamos perante um caso de melanoma de extensão superficial. Temos aqui alguns exemplos. Chamar a atenção, por exemplo, para este aqui, em que nós conseguimos ver, o que é que nós conseguimos ver? Que o sinal tem 2 ou 3 cores, é simétrico. Okay? Se nós dividirmos aqui o sinal, vemos que esta parte, aqui do lado direito, é completamente diferente desta parte do lado esquerdo. Teve um crescimento rápido. Nesta parte aqui em baixo, vejam aqui 2, 3 cores. Realmente uma área aqui muito esquisita no centro, em que uma metade não é igual à outra metade, aqui também, em que vemos. E estes são aqueles sinais que nos devem assustar, e se algum de nós tiver um sinal deste, devemos rapidamente recorrer a um dermatologista, rapidamente fazer uma dermatoscopia, que é observar os sinais com dermatoscópio, que é obrigatório neste momento, todos os sinais serem observados com isso, e perante a suspeita disto, remover esses sinais. Contudo, muitas vezes também há outras lesões totalmente benignas que também são parecidas com estes melanomas, que é o caso destas
queratoses seborreicas, são lesões perfeitamente vulgares, benignas, que não têm problema nenhum, ou então nebos, perfeitamente vulgares e que não são melanomas, mas que a única forma, muitas vezes, de saber é realmente vir ao seu dermatologista, fazer uma avaliação em que só tirar a roupa toda, ou seja, é importante uma consulta de dermatologia, tirar a roupa toda, não ter vergonha, ficar em roupa interior e ver o corpo todo, que é para isso que nós também estamos cá. Relativamente ao melanoma nodular, é aquele que nós não queremos diagnosticar e não queremos que ninguém nos chegue à consulta com isto, porque se chegarem à consulta com isto é porque não detectaram numa fase precoce, em que temos realmente estas lesões vegetantes, ok? Muitas vezes que sangram, que não cicatrizam, feias, ok? Como podem ver nestas imagens. E estes são os melanomas que nós não queremos em consulta, porque dão mais trabalho, porque dão mais trabalho não é nós, dão mais trabalho ao paciente. Ou seja, que realmente vai ser preciso remover, vai ser preciso fazer análises adicionais e muitas vezes quimio e radioterapia associada. Contudo, existem outras lesões que não são melanomas. Por exemplo, este caso, há bocadinho, ainda hoje tirei uma lesão idêntica a esta. O carcinoma espinoso solar, ou seja, que falamos anteriormente, uma queratose seborreica, perfeitamente benigna, um carcinoma basocelular pigmentado, que eram aqueles que tinham um pigmento, que muitas vezes se confundiam, e aqui também outro carcinoma basocelular pigmentado, e que numa consulta de dermatologia conseguimos facilmente tranquilizar, fazer o diagnóstico e encaminhar para o devido tratamento. Outra forma de melanoma, que é o lentigo maligno, uma imagem vale mais que 1000 palavras, por isso é que eu não estou a ler muitos slides, não adianta, informação a mais. E o lentigo maligno é este aspecto, são aquelas manchas do sol, muito frequente em pessoas de mais idade, mas que se alteram, começam a crescer, começam a ficar mais escuras, ok? Realmente esta mancha, vejam aqui, muito castanho clara, mas tem ali uma zona, que é aquilo que nós chamamos uma hiperpigmentação excêntrica, em que tem ali uma zona que é escura, que é diferente, que apareceu há pouco tempo. Isto deve-nos assustar e deve-nos motivar uma vinda a uma consulta de dermatologia. Também existem outras situações mais benignas, como, por exemplo, aqui um neve de iota, é mais comum em população asiática, mas também é possível na nossa população, e que, numa consulta de dermatologia, com dermatoscopia, facilmente fazemos o diagnóstico. Há também um melanoma acral. O melanoma acral é aquele melanoma que surge nas mãos e nos pés. Já agora, tentando desmistificar um bocadinho uma coisa que se tem dito, que é muito um mito urbano, que há muitos mitos, mas este é um deles, é que os sinais nas plantas e nas palmas são sempre maus. Isso não é verdade. Antigamente pensava-se que isso correspondia a uma verdade. Neste momento sabe-se que um sinal que esteja na mão, na planta da mão, esteja no pé, tem um risco igual como outro sítio. Se tiver características benignas, é benigno. Se tiver características malignas, é tão maligno como noutro local. O único problema é que muitas vezes, quando temos um sinal nos pés, não olhamos para ele todos os dias. E por isso é que às vezes nós, dermatologistas, se vimos um sinal no pé que nos coloca alguma dúvida, somos mais rápidos a tirar. Porquê? Porque, na verdade, não estamos sempre a olhar para eles e qualquer alteração pode nos passar despercebida. Gostava de falar atenção para isto. Isto na dermatologia chama-se um sinal de Hutchinson. Interessa pouco o nome, mas no fundo é esta linha pigmentada na unha que pode indicar que estaremos perante um cancro de pele em algumas situações. Claro que nem todas as linhas na unha significam isso. Há outras situações que estão totalmente benignas. Mas se tiverem uma lesão assim escura, com 1, 2, 3 cores, larga, e muito importante que às vezes até mesmo o pigmento que está na unha suba um bocadinho para cima da pele, para cima da cutícula, isto deve-nos chamar a atenção porque pode existir uma lesão por baixo e deve motivar uma ida ao seu dermatologista. Se não for tratado, ok, e em fases avançadas, os melanomas acrais têm este aspecto. Mas também há outras lesões que também surgem nas mãos e nos pés e que não têm nada a ver com melanoma, que é como é o caso desta lesão, em que são verrugas, também tratáveis, verrugas víricas, por HPV, que são facilmente tratáveis numa consulta de dermatologia, ou então mesmo esta lesão, muitas vezes que nos assusta, que realmente tem sangue, cresceu muito rápido e que na verdade corresponde a um granuloma piogénico, que é um tumor benigno e facilmente tratável também em consulta e em pequena cirurgia. Relativamente ao tratamento do melanoma, tal como os cancros anteriores, nós tiramos para fazer o diagnóstico, mas enquanto que no carcinoma basocelular e no carcinoma espinocelular podemos tirar um bocadinho do tumor, fazer uma biópsia para saber o diagnóstico e tratar
consoante o diagnóstico. No melanoma, ou na suspeita de melanoma é diferente, temos de tirar o sinal todo, isso é importante. O sinal todo não é preciso grandes margens, mas é preciso tirar o sinal todo. E depois, consoante o diagnóstico de melanoma e consoante as características, menos agressivo, mais agressivo, fazemos outra cirurgia para tirar mais à volta, ou então necessitamos de fazer estudos adicionais, como a pesquisa do gânglio de sentinela, sem perceber se realmente esse tumor já evoluiu para os gânglios linfáticos e nesses casos em que isso seja positivo, efetuar tratamentos um pouco mais agressivos, com a colaboração dos colegas de oncologia e também de cirurgia geral e cirurgia plástica e também com recurso a quimioterapia e radioterapia. Pronto. Eu espero não ter assustado ninguém, não era o meu objetivo, é mais sensibilizar. Mas o mais importante deste webinar é falar sobre cancro de pele, mas a principal mensagem que eu gostava de passar é como é que nós podemos evitar o cancro de pele. E como é que nós podemos evitar? Evitando a exposição solar em horas indevidas, sem dúvida, ou seja, não estar exposto entre as 10 e as 16 horas. Isto são as recomendações internacionais. São sempre muito rígidas, das 10 às 4. Na minha opinião, eu diria das 11 às 16 horas, isso sem dúvida, ok? Porque é realmente a altura do dia em que realmente as radiações ultravioletas são mais intensas. Não estar sempre ao sol, procurar ativamente a sombra. Usar não só protetor solar, mas também roupa protetora, bonés, óculos de sol. Usar diariamente o protetor solar em todas as superfícies da pele expostas. Usar um protetor solar de largo espectro. O que é que isto é, um protetor solar de largo espectro? Um protetor que nos proteja das radiações UVB e UVA. É possível procurar nos protetores solares essa designação de amplo espectro. Esses protetores são aqueles que nos protegem mais. Ter a noção que realmente é preciso uma grande quantidade, só para ter uma ideia, para colocarmos num dia de praia protetor no corpo todo de um adulto, são precisos 2 a 3 colheres de sopa, corresponde mais ou menos a 30 mililitros. Ou seja, imaginem uma embalagem de meio litro de protetor solar, dá para uma pessoa 15 dias de praia. Não dá para um verão inteiro, para a família inteira. Isso significa que estamos a colocar insuficientemente o protetor solar e por isso não estamos devidamente protegidos. Aplicar sempre o protetor solar 15 minutos antes da exposição solar. Ele demora o seu tempo a atuar. Se em ambientes úmidos, tentar procurar protetores solares que são resistentes à água. Essa indicação está na embalagem. Se é resistente 40 minutos ou 80 minutos. Na minha opinião, dar privilégio àqueles que têm mais de 80 minutos. Renovar, ou seja, não basta só colocar em casa, antes de ir para a praia, de 2 em 2 horas ir aplicando o protetor solar. E se usarem protetores solares em sprays, ainda mais a necessidade de irem renovando ao longo do dia. O protetor ideal não existe. O protetor ideal devia ser aquele que nos protegesse das queimaduras, que protegesse do risco de desenvolver cancro, que nos protegesse do fotoenvelhecimento. Eu muitas vezes na minha consulta convenço alguém um pouco remitente a usar protetor solar, explicando que também o fotoenvelhecimento, ou seja, o nosso envelhecimento é muito induzido pelo sol e o melhor anti-rugas é realmente um protetor solar. É também um protetor solar que impeça a imunossupressão induzida pelo sol e que diminui o risco de fotossensibilidade. A novela dos protetores existe. Toda a gente que me chega à minha consulta a dizer que tem um protetor solar 100. Isso são jogadas de marketing. Realmente não se deixem enganar com isso. É importante um protetor solar 50 mais, de amplo espectro, é suficiente, desde que aplicado adequadamente. E o que é aplicar adequadamente o protetor solar? Em quantidades suficientes, foi como eu lhe disse, ou seja, uma embalagem de meio litro dá para 15 dias de praia num adulto, não dá para a família inteira ou o verão inteiro. E os estudos mostram isso mesmo, que imaginem, a linha mais bordeaux, castanha, é um protetor solar 30. Ele só é protetor solar 30 se for aplicado na quantidade suficiente. Nós normalmente colocamos isto metade, ou seja, ele com metade da quantidade, na verdade, é um protetor solar inferior a 10. Por isso é que nós, dermatologistas, recomendamos sempre o fator de proteção 50 mais, porque assim, mesmo que ele não aplique tanto como devia, pelo menos tem uma proteção de 25, 30%, e ir renovando, porque assim também garantimos uma proteção maior. Chamar a atenção para aquilo que é ensinado na primária, mas que nunca é demais recordar, que é a regra do ABCDE, que é quando vemos um sinal, procurar A, assimetria, ou seja, se uma metade é diferente da outra, B, bordo irregular, muito importante, se for irregular deve-nos chamar a atenção, a cor, se tem 2, 3 cores,
O tamanho, eu muitas vezes em consulta chamo a atenção que, por exemplo, um sinal que seja maior que a parte de trás de uma caneta é um sinal que nos deve preocupar. E também a evolução, o E de evolução, ou seja, um sinal que cresça rapidamente. Um sinal que nos ajuda muito, que eu muitas vezes ensino aos meus pacientes, é o sinal do patinho feio, que é quando nós temos muitos sinais, 10, 20, 30, 100 sinais, mas há um sinal que seja completamente diferente de todos os outros, ou seja, que seja o patinho feio, esse sinal deve-nos chamar a atenção porque podemos estar perante um cancro de pele. Ou então o contrário, tenhamos todos sinais feios, mas um que seja muito bonitinho. Isso também leva-nos a suspeitar e perante essa lesão devemos ir ver o dermatologista, fazer uma dermatoscopia para ele nos tranquilizar e nos explicar se estamos perante uma situação de risco ou não.